A segunda turma do Supremo Tribunal Federal julgou extinta no mês passado uma ação contra o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, relacionada com a Lava Jato. Por 3 votos a 2, a segunda turma do STF aceitou o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Dirceu e determinou a prescrição da punibilidade aplicada. Dirceu havia sido condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a 8 anos e 10 meses de prisão. Sendo assim, José Dirceu vai concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados em 2026? A gente vai saber sobre esse e outros assuntos conversando com o próprio ex-ministro petista da Casa Civil, José Dirceu, nosso convidado conosco aqui no estúdio da Tarde FM. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, uma alegria, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Deixa eu começar essa nossa conversa citando essa decisão da segunda turma do STF, no mês passado, extinguindo uma ação contra o senhor. Essa decisão, muitas vezes, é vista como com certa reserva por parte do público. Como é que o senhor responde às críticas de que essa decisão pode ser vista como um enfraquecimento no combate à corrupção? Porque, geralmente, não se vai aos autos, não se conhece o processo. Esse processo é kafkiano. Foi feito para me prender. A Lava Jato me prendeu 3 vezes, o Supremo me soltou as 3, porque as prisões eram ilegais. O que é a Apollo? A Apollo é uma empresa de tubos com costura. Aqui está o David, aqui, que é petroleiro, sabe o que é isso. A Petrobras compra, há mais de 30 anos, de um duopólio, Mannesmann com FAP. 2, 3 bilhões de dólares por ano. 30 anos, já viu quanto dá? Essa empresa ganhou uma licitação. Eu não tenho nada a ver com isso. Inclusive, quando eu sentei para depor para o juiz da 13ª Vara, Sérgio Moro, eu disse a ele: doutor Moro, o senhor quer me explicar o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho nada a ver com isso. Tanto eu não tenho nada a ver que a empresa Apollo foi absolvida. O consultor, Júlio Camargo, que recebeu 7 milhões da Apollo, foi absolvido e o dinheiro foi legalizado. Foi entregue para ele. Isso é um delator, né? É delator. E eu fui condenado por corrupção e lavagem. Como é que tem corrupção se a Apollo ganhou licitação e foi absolvida? Então a licitação é legal. E a Petrobras, consultada nos autos, disse: não houve sobrepreço, não houve influência externa e não houve fraude. Por que eu fui condenado? Para me prender. Porque eles queriam a delação, que eu delatasse o Lula. Se vocês têm acesso a Vaza Jato, né, no que diz respeito a José Dirceu de Oliveira e Silva, vocês vão ver eles dizendo: acha um processo aí que não vão prendê-lo de novo. Denuncia a filha dele, que era menor de idade, e a mãe já tinha falecido no tempo dos fatos, né? Que eles fizeram a denúncia dela, e eu só consegui derrubar a denúncia dela, na turma foi 2-1, no TRF, só na comissão de 5 do TRF, que por 3-2 arquivou. Então, é por isso que o Supremo agora... Mas eu já tinha sido absolvido de lavagem nesse processo no STJ, com voto do ministro Noronha. Como é que tem lavagem se o dinheiro é legal? Como é que tem corrupção se a Apollo foi absolvida? Então é um processo kafkiano. Como, aliás, o outro processo, que é da Engevix, eu já fui absolvido da autuação que a Receita Federal fez contra mim. A Receita Federal disse que eu nunca dei consultoria, glosou tudo, me pôs 9 milhões de multa, que virou 80 quando foi anulado, 80. E eu faturei 400 mil reais por mês, quer dizer, 4 milhões, 5 milhões por ano, certo? E faturei em 7 anos 40 milhões. E paguei todos os impostos. Não descontou os impostos e me cobrou 27,5% porque disse que era pessoa física, anulado. Foi arquivado 2 processos meus, fui arquivado um processo na 13ª, foi mandado para a Justiça Eleitoral outro, porque eles me cercaram de uma maneira. O que eles fazem? Te prendem, bloqueiam teus bens, a tua conta bancária, tuas filhas perdem os empregos, você não pode contratar advogado, eles ameaçam prender tua mulher, tua filha, aí você faz delação. É só ver que de cada 10 investigados ou réus da Lava Jato, 7, 8 fizeram delação. E eu me recusei a fazer delação. Eu fiquei preso quase 40 meses no regime fechado. De
15 de novembro de 2013 a 8 de novembro de 2019 são 72 meses. 62 meses eu passei preso. Ou no semiaberto, ou no fechado. No fechado são quase 40 meses. 40 meses. Ou com tornozeleira eletrônica. A Lava Jato foi um projeto político de tomar o poder no Brasil. E foi um projeto para destruir a indústria de prestação de serviços, que era uma das melhores do mundo. Se você andasse pela América Latina de 2006 a 2012, como eu andei, levando as empresas brasileiras, eles criminalizaram tudo isso, qual é o país que criminaliza um ex-ministro, né, ou um empresário, ou um político, ou um presidente que vai abrir mercados para as empresas do país? É como você criminalizar quem quer exportar soja, quem quer exportar café, quem quer exportar açúcar, frutas. Eu abri vários mercados. Ferrovias, rodovias hidroelétricas, termoelétricas, aeroportos, refinarias, estaleiros, siderúrgicas. O Brasil era o Brasil que construía. Hoje não é mais o Brasil. O senhor ainda enfrenta pendências judiciais, também investigações por tráfico de influência. O senhor aposta que estão fadadas ainda essas pendências para o mesmo destino? Eu tenho um processo, um inquérito que está para ser arquivado sobre a EMS. Aliás, na Vaza Jato eles falam, pega o processo da EMS aí, vamos prender ele de novo. Assim mesmo. O Deltan, conversando... Deltan Dallagnol, conversando com o Carlos Fernandes no momento, eles falam, não, ele vai morrer na prisão. Eles me deram 40 anos de prisão. 40 anos. Entendeu? Teve um aumento de pena, né? Do Moro para o Gebran dobrou. Dobrou. Não, o Gebran queria me dar 40 anos. Aí o outro queria me dar 37, aí ficou 27. É uma coisa assim... olhar os autos é uma coisa assustadora. Eu tenho um inquérito e tenho o processo da Engevix, que eu estou condenado a 27 anos e 4 meses. Que vai ser anulado, porque eu não tive acesso à delação, não tive acesso, ele não me deixou ir nos depoimentos dos delatores. O processo está prescrito já. Eu vou ser absolvido em lavagem, porque por decorrência, que eu já fui absolvido em lavagem, porque a hora que eu fui resolvido em lavagem pelo STJ, os inquéritos sobre lavagem foram caindo, entendeu? Que é natural. Então, lógico, pode passar para uma parcela da população a sensação que a Lava Jato, ao ser revisada pelos tribunais, que é de lei, é da Constituição, né? Que os tribunais podem fazer uma revisão ela significa que não se combateu a corrupção, não se combate a corrupção? Não significa. Significa que não se pode combater a corrupção desconhecendo o devido processo legal, que o ônus da prova cabe ao acusado, a presunção de inocência, porque no Brasil, praticamente, você vê os Estados Unidos, o Trump, ele pode ser condenado, preso e ser eleito presidente da República e exercer o mandato. No Brasil, criaram essa lei da ficha limpa, que é um absurdo, certo? Porque agora procuram questões administrativas, ou qualquer tipo de questão. Se você é condenado por um colegiado, por improbidade administrativa, você está inelegível. Então, a verdade é que se a Lava Jato tivesse seguido a lei, ela teria atingido os objetivos dela. Como é que você vê o futuro da Lava Jato, a influência dela no sistema judiciário brasileiro? Não, a influência dela agora está sendo revertida no sistema judiciário, que foi a pior possível. Quem investiga não pode acusar. Quem acusa não pode investigar. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal deu, num caso que eu conheço, porque é o caso do Celso Daniel, do assassinato do Celso Daniel, deu ao Ministério Público o direito de investigar. Quando nós fizemos a Constituição de 88, se votou na Constituição quem é a Polícia Judiciária da União e dos Estados. Ganhou por mais de 80% a Polícia Federal e a Polícia Civil. Mas o Ministério Público conseguiu, em 2016, no Supremo por 6-5, o direito de investigar. Agora o Supremo colocou uma série de restrições. Pode observar na imprensa semana passada, retrasada, que o Supremo exigiu, pôs uma série de restrições. Eu sou totalmente contrário que o Ministério Público possa investigar. Quem investiga é a Polícia Civil. O Sepúlveda pertence, uma certa vez, disse que tinha ajudado a criar um bom senso. Ele veio do Ministério Público. O senhor concorda com essa tese de uma hipertrofia do Ministério Público a partir da Constituição de 88? Nós fomos os principais defensores do Ministério Público Federal, o PT, como está na Constituição. Realmente foi um erro nosso. Depois que eles perderam lá em Brasília, que a Polícia Judiciária da União era
a Polícia Federal, a Polícia Civil, já estava promulgada a Constituição, eles foram nas constituintes estaduais em 89, porque eu fui constituinte estadual em São Paulo em 89, reverter em cada estado que era o Ministério Público, que era a Polícia Judiciária. E agora, não vou nem falar dos privilégios do penduricário, do salário, de auxílio isso, auxílio aquilo, porque é uma coisa... É outro capítulo grave do Ministério Público. Né? Essa conclusão que o senhor faz de que houve um erro, né, na hora de dar esse tamanho para o Ministério Público, eu queria te perguntar, é atribuída ao senhor uma frase de que o governo não precisava de uma TV pública porque tinha Globo. Eu sei que quem disse isso foi o Roberto Requião, não é isso? Não foi Zé Disseu. Eu não vou dizer que ele é boquerroto, porque eu gosto muito do Requião, é uma da liderança fantástica. É uma figura importantíssima. Não só porque foi prefeito, foi 3 vezes governador, foi senador da República, como é um nacionalista, um democrata, um excelente gestor, mas às vezes... E bom de briga, né? Gosta de briga. Eu não gosto de briga. Eu gosto de unir, fazer aliança. Mas eu queria te perguntar o seguinte, sua participação em votações importantes no Congresso que tratavam da comunicação social foi muito marcante. Nesse quesito, o senhor considera ter cometido também um erro, por exemplo, na abertura do capital das empresas de mídia para o capital estrangeiro? Não. Eu acho que naquele momento era necessário. Porque o país tinha um monopólio. Hoje, eu até escrevi um artigo já, que nós temos que proteger a nossa indústria criativa, proteger a criação artística no Brasil, certo? E colocar as big techs, como a Europa fez, certo? Sob controle, que é outra realidade. Mas naquele momento, eu não considero que foi um erro. Eu vi declarações suas... Porque uma coisa é a capital estrangeiro participar, outra coisa é a regulação da participação do capital estrangeiro. Se você põe cotas, regula o capital, certo? Se você promove a cultura nacional, você evita que o capital estrangeiro... Primeiro que com a internet você não tem como evitar a entrada de conteúdo. Então, eu já tinha essa convicção que os meios de comunicação... poderiam democratizar, nós não sabíamos das fake news ainda, não sabíamos do poder econômico e do poder político da extrema-direita manipulando. Naquela altura não se imaginava que as redes sociais viriam, muito menos ganhariam essa importância. Mas eu fui um dos primeiros a ter blog, não sei se vocês se lembram disso. Sim. Em 2006 eu tinha blog já. Eu entrei na internet, e se o PT e a esquerda tivesse entrado na internet... Terminava pautando a imprensa a partir do seu blog também, né? Criava muitas polêmicas. Um dos problemas da esquerda brasileira, dos democratas, dos progressistas em geral, é que nós perdemos a disputa nas redes para a extrema-direita, não é para a direita, Sim. não, para a extrema-direita. E eles têm poder econômico por detrás, tiveram apoio de setores militares na campanha do Bolsonaro em 2018, dessa área, e tem apoio internacional. Sabe? Porque hoje existe uma internacional da direita. A esquerda hoje não tem internacional. Quem tem internacional hoje é a direita, e está evidente isso, entendeu? Então esse é um capítulo que eu não faço uma revisão, mas hoje a minha principal preocupação é defender principalmente a produção nacional, as cotas, a regionalização e defender o mercado nosso. Porque hoje cada país do mundo está cuidando de si, porque o mundo está vivendo em guerra, só não vê quem não quer. Os Estados Unidos, a partir de 2001, deixaram a ONU de lado. Os Estados Unidos e a OTAN bombardearam a Sérvia, depois foram no Afeganistão, no Iraque, na Líbia, na Síria, e só pararam na Síria porque a Rússia e o Irã entraram na guerra. E que depois nós assistimos a onda de golpes de Estado parlamentar jurídico, Honduras, Paraguai e Brasil. Agora nós estamos assistindo um fenômeno que é a terceira onda, porque a primeira foi ditaduras militares na década de 60, 70. Agora nós estamos assistindo a onda de transformar a segurança pública e as gangues, as milícias, como nós temos no Brasil, gangues, como tem, bandas, como tem na América Central, rebeliões nos presídios, insegurança geral, e aí vem a ditadura legal. Temos aí El Salvador. Pronto, El Salvador. Eu queria voltar para o assunto da comunicação. A gente pediu uma água aqui para o nosso entrevistado. Estou com a garganta seca. Mas aí você falou de El Salvador assim, essa receita de um governo de direita que fez uma mega prisão, encarcerou milhares de pessoas,
o cara foi reeleito, está com plenos poderes. Essa moda pode pegar. O Equador está de perna para ponta cabeça. Esse discurso que a esquerda tem dificuldade, às vezes, para lidar com isso no enfrentamento, porque envolve também questões de direitos humanos, que para a militância de esquerda, os pensadores de esquerda são questões muito importantes. Como é que sai dessa encruzilhada para dar a resposta que a população cobra em relação à segurança, que está criado o cavalo de batalha, e não é somente a criação ou a hiperbolização do assunto, né? O problema real está na rua, né? Como é que lida com isso? Primeiro, tem que reformar o sistema penitenciário. Sem reformar o sistema penitenciário, tudo que se fala sobre segurança pública é demagogia. Segundo, o Brasil já conheceu a Polícia Mineira. A Polícia Mineira era o Esquadrão da Morte. Depois conheceu o Esquadrão da Morte. Depois conheceu a Rota na Rua. E agora está conhecendo o Tarcísio, o governador de São Paulo e a PM de São Paulo, que executa 30, 40, 50 pessoas em represária à morte de um policial. Isso vai resolver o problema da segurança pública? Não vai resolver nada. Não é verdade que resolve. Primeiro, que grande parte das milícias vem de ex-policiais, não é isso? Sim. Quem são os milicianos? O Rony Lessa está aí para... Não, e todos. O Adriano da Nóbrega, morto todos. aqui. Segundo, há uma disputa entre o crime organizado, que não é tão organizado assim, mas é organizado no Brasil. O PCC hoje é uma grande empresa, já está tudo provado, deve faturar bilhões, né? Tem braços, né? Comando Vermelho, cada um deles, e as milícias. Às vezes eu penso que setores da extrema-direita veem as milícias como uma tropa de reserva contra qualquer mudança social e política no Brasil. A verdade é, se você quer combater o crime organizado, primeiro, inteligência e não repressão. Por que eu digo isso? Teresina, cidade igual São Paulo, que você não pode, ao contrário de São Petersburgo e Moscou, que eu fui agora, você não pode pôr um celular assim. Se você descer do carro com o celular na mão para entrar na tua casa, você pode ser assaltado. Porque a moto vem, você não vê a moto chegar e leva teu celular. E já vem armado. Entendeu? Se você resiste, mesmo pessoas treinadas já morreram resistindo. Mesmo pessoas policiais já morreram resistindo. Como é que se combate isso? Com infiltração e inteligência. Porque quer dizer que não tem corrupção na polícia civil e militar. Não tem participação dos setores da polícia civil e militar no crime. Não é verdade. Tudo prova que existe. Então não se fala nisso também. Porque quando aconteceu a Tropa de Elite 1 e 2, o filme, eu vi aquilo e falei, isso é uma ficção. Não existe essa Tropa de Elite. Qual foi a principal causa do fracasso das UPPs? Não foi falta de programas sociais, porque fizeram programas sociais nas chamadas comunidades, né? Não foi falta de política de emprego, não foi falta de presença da polícia. É que a cúpula da Tropa de Elite estava vinculada ao crime organizado. Então tem sistema penitenciário, inteligência. Como é que o governador resolveu o problema em Teresina? Infiltração e inteligência. Prendeu todos os interceptadores, todos que compravam o celular roubado. Quer dizer, aí quer reprimir quando? Manda matar 5 dos que assaltam e roubam. No mundo todo, certo? Segundo, o país precisa de políticas sociais e criar emprego, crescer. Porque a minha obsessão é a seguinte, o Brasil precisa crescer. Crescer distribuindo renda. Crescer sustentavelmente. Crescer por todas as regiões. Entendeu? Porque se o país não cresce, não cria renda, não cria emprego, não distribui renda, os problemas vão se agravando. Não que o problema da criminalidade tenha origem na pobreza. Porque tem países como os Estados Unidos, que ainda que está aumentando muito a pobreza nos Estados Unidos. O problema não se fala mais nas máfias, né? Mas as máfias dominam os portos da Espanha, os portos da Itália, os portos da Croácia. Porque parece que é só o Brasil que tem problema de PCC, de Comando Vermelho. Não é verdade, esse é um problema transnacional. Porque um dos problemas da América do Sul, além da logística de energia, da logística para chegar no Pacífico, porque a economia está virada para o Pacífico já, porque a China é o principal investidor em todos os países da América do Sul e é o principal mercado de todos os países. Então a nossa logística de Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina já começa a virar para o Pacífico. Além da integração, é o combate ao crime transnacional e a proteção da Amazônia, que são tarefas, além da integração econômica, porque a política
como característica dos governos, com a instabilidade no Equador, na Argentina, na Bolívia, por questões internas no Partido MAS, e no Peru, né? E a situação da Venezuela, que vai passar por uma eleição agora, fica meio difícil você pensar essa integração política. Mas a integração econômica, da logística energética, do combate ao crime organizado e da proteção da Amazônia é possível na América do Sul. Então o problema de segurança pública precisa ser abordado por esse lado. Primeiro, o seguinte, o que é a penitenciária? Porque passou-se a ideia à opinião pública que o preso tem privilégio. Primeiro, quem dá material de higiene para o preso é a família, não é o Estado. Quem dá roupa para o preso é a família, não é o Estado. Tirando segurança máxima do governo federal. Quem dá material de limpeza da cela é a família. Quem dá material para lavar roupa é a família. Quem lava a roupa são os presos, na maioria dos casos. Quem manda comida por SEDEX cada 15 dias é a família. Então essa história que tem privilégio, preso tem que trabalhar, não trabalha. Preso tem que estar separado por crime, não estão separados. Preso tem que estudar. Estuda 10%. Então, se você criou um sistema penitenciário que mistura os presos, fica o dia inteiro sem fazer nada, o crime organizado campeia. Mais grave. A maioria dos presos tem entre 19 e 30 anos. A maioria tem origem na classe trabalhadora e é negra, preta, a maioria dos presos. Como é que você deixa 1.500 jovens num pátio o dia inteirinho sem fazer nada? Ou você pega todo mundo que não é crime com ameaça grave e violência e não é crime hediondo e coloca em casa com tortura eletrônica, ou você muda o sistema penitenciário. Segundo, metade dos presos por tráfico são usuários. Eu sei porque eu convivi com eles. O cara tem família, tem casa própria, tem carro, conheceu alguém, começou a usar droga, fez dívida, ia ser morto se não pagasse a dívida, aí foi transportar, foi preso. Aí 17 anos de prisão. Como é que pode? 17 anos de prisão para uma pessoa que tem família, tem profissão, tem propriedade, tem os filhos estudando na faculdade? A gente está conversando aqui com o ex-ministro petista da Casa Civil, José Dirceu. Queria trazer o assunto para a nossa seara, mais uma vez, falar de política, um tema que eu abordei no início da nossa conversa, a possibilidade do senhor se candidatar a uma vaga na Câmara dos Deputados em 2026. Mas essa resposta vai ficar para daqui a pouquinho. Tem um break comercial, não é isso, Paulinho? Isso. E a gente volta já já com o ex-ministro José Dirceu aqui no Issa Bahia. Agora são 7h57 na Tarde FM. A gente volta a conversar com o ex-ministro José Dirceu, ex-ministro petista da Casa Civil, uma das figuras mais influentes do governo Lula, especialmente no primeiro mandato do presidente Lula. Eu levantei a bola antes do break, antes do intervalo comercial, a possibilidade de o senhor se candidatar à Câmara dos Deputados em 2026, claro, a partir da recuperação dos seus direitos políticos. Há essas especulações sobre uma possível candidatura sua. O senhor confirma essa intenção? Como é que o senhor vê a sua participação política daqui para frente? Bem, participação política eu sempre tive, até preso. Eu escrevi 2 livros, aliás, o segundo eu vou publicar, espero publicar esse ano ainda, de memórias. E continuei sempre viajando pelo país, dando entrevista, fazendo plenárias, assembleias e sempre articulando politicamente, procurando ajudar os nossos governos e o PT. Inclusive na campanha eleitoral de 22, que eu atuei fora da coordenação da direção, porque não era o caso de eu participar, mas andei pelo Brasil construindo alianças e fazendo campanha para o presidente Lula. Eu posso ser candidato a deputado pelo meu estado, São Paulo, que me elegeu 3 vezes deputado, uma vez estadual e 3 federal, e a última com quase 500 mil de votos, e a Câmara me cassou, dia 1º de dezembro de 2005. Politicamente não havia... Tanto é que eu fui absolvido por ser chefe do mensalão, né? O Supremo me absolveu. A Câmara me condenou, me cassou e condenou o Roberto Jefferson porque ele não provou que houve mensalão. O que mostra que foi um jogo político que a Câmara fez de caçar nós dois e mais ninguém. Foi certo, um acordo político foi feito. Vou tomar decisão no final de 25, porque esse ano é eleições municipais, o ano que vem tem renovação no PT, eu quero participar dessa renovação.
O PT vai fazer um congresso, vai fazer um balanço desses últimos 44 anos já, serão, do governo Lula, que já terá 2 anos, do momento que o mundo está vivendo, e também vai se reorganizar, porque é uma nova etapa. O partido precisa se reorganizar, precisa fazer uma renovação. Nós estamos chegando aos 80 anos. A geração que fundou o PT está chegando aos 80. Se é a segunda geração, já está chegando aos 70, 65. Nós temos que enfrentar essa questão da juventude no PT, da formação política e das redes. Como é que o partido... E também ter sedes. Eu tenho defendido. Partido político tem que ter sede. É igual a nossa família, ou uma igreja, ou um time de futebol, tem que ter sede. Sede ligada à comunidade, à cultura, ao lazer, às dificuldades, às calamidades, né? E à luta política e social. É muito importante o partido fazer uma renovação. Aí no segundo semestre de 2025 eu vou tomar uma decisão. Bem provável que eu seja candidato, até que eu tenho dito, por justiça, né? Eu quero continuar o discurso que eu fiz quando me caçaram e fazer um balanço do Brasil esses 20 anos e dizer o que eu penso do Brasil para os próximos 20, que eu já fiz de certa maneira no Senado e numa entrevista que eu dei para o Reinaldo Azevedo e para o Valfrido Vardi no programa que eles têm. Acho que eu posso contribuir com o país com mandato ou sem mandato. Assim, para mim não é uma questão, é mais uma questão de justiça e também de atuação política institucional do que uma questão... Eu já fui deputado estadual federal. Aliás, eu tenho um filho que é deputado federal, foi prefeito 2 vezes, 4 vezes deputado, foi líder do PT agora. E estou muito bem representado pela bancada do PT na Câmara e no Senado. Mas vou consultar um pouco para o presidente, para a própria direção do PT, então. Mas realmente eu tenho encontrado em São Paulo, assim, apoio massivo para a minha candidatura. Por mais que o senhor venha tendo decisões favoráveis, decisões judiciais favoráveis à sua pessoa, ainda tem pendências judiciais, como a gente citou, ainda para enfrentar também. O senhor teve a imagem muito arranhada, não? Ao longo desses últimos anos. Como é que está sendo a sua defesa, a defesa da sua reputação? Ou seja, a pergunta é, como é que o senhor pretende reconstruir a sua credibilidade, seja junto ao eleitorado, à opinião pública, seja junto ao próprio PT? Eu só fiz isso esses últimos 20 anos. Quando eu publiquei meu livro de memórias e publiquei um outro, da planície, né, porque do Planalto para a planície, e as minhas viagens todas, a minha defesa é a minha vida. Eu sempre digo o seguinte, a opinião pública e a grande mídia acreditou no Roberto Jefferson. Quem é o Roberto Jefferson hoje? Quem sou eu? Certo? Eu tenho uma história. Não é pouco tempo, faz 60 anos que eu estou na vida política do país. Né? Então E não é qualquer história. Né? O que eu posso... Porque o que eu fui acusado no mensalão? Sem provas, que um dos ministros disse que não tinha provas, outro disse que o ônus da prova cabia a nós, e o terceiro disse que a literatura jurídica cabia. Para me condenar, eles inventaram que o domínio do fato, que é uma instituição fundada na Alemanha, e o criador veio ao Brasil e disse, na entrevista Folha de São Paulo, o Jornal Paulista, que não se aplicava ao meu caso, certo? Eles queriam me tirar da vida institucional do país. Por que eles queriam me tirar da vida institucional? Não porque eu digo, porque todos diziam que eu poderia ter sido o sucessor do Lula. Ou eu, ou outro. Né? Mas eu sempre estaria em qualquer lista de 2, 3 nomes. Me tiraram da vida política, não da vida política, mas me tiraram 20 anos. Como tiraram no passado o Jânio Quadros, o Carlos Lacerda, o Juscelino Kubitschek, o Magalhães Pinto. A ditadura tirou. Eu queria te fazer 2 perguntas sobre isso. Não tem outra explicação, porque corrupto eu não sou. Rico eu não sou. Porque quando eu fui preso agora, a Simone, mãe da minha filha, vendeu bolsas e vendeu livro para sustentar minha filha. Certo? Todo mundo sabe que eu não sou corrupto. Sabe que a cassação foi política. Foi para me tirar da vida institucional do país. Agora, o Lula foi preso. Processo político de exceção e sumário. E hoje é presidente da República. Acho que essa história da Lava Jato vai ser contada, recontada.
Mas os fatos, no meu caso, se você lê os autos, você começa a rir no caso da Apollo. Como é que pode a empresa ser absolvida, o consultor ser absolvido e eu condenado? O senhor citou o presidente Lula. Lula tem manifestado a necessidade de, digamos, reabilitar antigos aliados para fortalecer sua base no Congresso Nacional. Primeiro, como é que o senhor avalia a sua relação atual com o presidente Lula e o seu papel nessa construção, digamos, dessa tropa de choque? Não, meu papel é ajudar. Eu não tenho nenhuma pretensão, intenção, assim, de voltar para governo. Não sei, acho que essa é a página virada. É como um mandato parlamentar. Se eu o fizer, será mais por justiça do que porque eu tenho interesse em ser deputado de novo. Acho que é muito importante que o presidente, nós, que já passamos pelo governo por mandatos, temos uma experiência, eu digo nós, eu estou falando do João Paulo Cunha, do José Genuíno, de prefeitos como o Edinho, de vários companheiros que estão, ou companheiros que estão na advocacia, estão na vida empresarial, certo? Como Maris Guias, por exemplo, que são companheiros de jornada, somos companheiros há 40 anos, que nos ouçam e avalia nossas opiniões. Você tem conversado com o presidente Lula? Não, ultimamente não tenho conversado com ele. Não tenho conversado. Mas ele sabe o que eu penso, eu sei o que ele pensa. E ele sabe que nós conversamos, né? Eu converso com os ministros, com os dirigentes do PT, com os líderes, e dou minhas opiniões. E procuro ajudar o governo. Na opinião pública... O senhor conversa com ministros, por exemplo, Rui Costa? Não, com o Rui Costa não converso, até porque eu não tenho uma relação como afetiva, pessoal, como eu tenho com os outros, que eu tenho há 20, 30, 40 anos. Eu conheci o Rui Costa, tive com ele uma vez quando ele era chefe da Casa Civil, da articulação política do governador Jacques Wagner, isso nos idos de, deve ter sido 2007. Mas com os líderes do Congresso, sim. Converso muito. Com Wagner, com certeza. Eu converso, inclusive, com os líderes dos partidos da oposição. Da oposição também. Que eu tenho relação. Eu tenho relação com toda a classe política brasileira, empresarial, porque são 60 anos. Se você observar, eu vivi e fui protagonista dos principais eventos da história do Brasil. O movimento estudantil, a luta armada, a clandestinidade, a fundação do PT, a campanha das diretas que eu coordenei com outros companheiros e companheiras, a luta pelo impeachment do Collor, certo? E as campanhas eleitorais e a eleição do Lula. Então eu tenho relação, muitas pessoas, por exemplo, João Dória, que foi prefeito e governador de São Paulo. João Dória participou, indicado pelo governador Montoro, com Jorge Cunha Lima, com Mauro Montorim e com outros companheiros do PCdoB e do MDB, na coordenação da campanha das diretas. Eu conheço João Dória desde 1983. Muita gente se surpreende quando ele encontra comigo, que ele vem, me cumprimenta, me abraça, senta, conversa, né? Mas são relações. Eu construo relações, indiferente do partido político ou da posição social, entendeu? Aonde eu vou, eu sou recebido pela militância política, não só do PT, mas também sou recebido por empresários, certo? Por intelectuais, por artistas, porque eu construí isso. Eu dei segurança para o Teatro Ruth Escobar, junto com outros companheiros, quando ele estava sendo ameaçado e foi invadida pelo CCC, e tive uma relação muito profunda com a classe artística, porque como eles queriam fechar o Teatro de Arena usando o que prenderam ao Capone, o imposto de renda e a contabilidade, eu era filiado ao Partido Comunista, o Partidão me pediu que fosse ao Teatro de Arena reorganizar a contabilidade, porque eu era conhecido já como organizador. Eu tinha sido office boy, almoxarifado, arquivista, adjunto de contador, adjunto de escritório. Eu já tinha uma formação. Eu fui e reorganizei. E passei a ter uma relação muito forte com a classe artística brasileira, que eu tenho até hoje relação. Porque o movimento estudantil de 68 foi, antes de mais nada, uma revolução cultural. Porque o Brasil vinha para uma segunda semana da arte moderna em 68 e 69. Com o teatro de vanguarda, com o cinema novo, com a música popular, com os festivais de música popular, com o Roberto Carlos. Não é só os Beatles, tinha o Roberto Carlos, né? O Brasil vinha num movimento cultural nas artes, inclusive os jornais, como o jornal da família Mesquita, que era
né? À tarde também. Folha de São Paulo. Não, da família Mesquita. Sim. O Estadão criou um Estadão. jornal à tarde, Sim. que traz o mesmo nome. A diagramação desses jornais que mudou completamente, com a fotografia, com os textos curtos, começou no movimento estudantil, nos jornais nossos, nos cartazes nossos. A FAO foi aliás, o Chico Buarque estudava na FAO. A FAO foi assim, da arte plástica, da literatura, da arquitetura. Porque quando se fala da minha vida e do que eu devo, eu sempre tenho que prestar contas. Eu não tenho nenhum problema com isso. Aliás, eu fui depor em todos, fiz questão. E só não fui no depoimento dos que me acusavam porque o juiz Moro não me autorizou. Eu fui depor para ele e dei explicações para ele de tudo que ele levantou. Se vocês lerem os autos, vocês vão ver que eu dei explicação de tudo que ele levantou. Se não teria E isso falei também, para ele, inclusive, o senhor quer me condenar? O senhor me condena pelos erros que eu cometi. Mas não me condena porque o senhor está me acusando de tráfico de influência, de corrupção, de organização criminosa, porque isso aí não é verdade. Lavagem de dinheiro, isso não é verdade. Bom, é bom você trazer de volta aqui o ex-juiz Moro, porque eu queria te fazer uma pergunta aqui. Tem algum paralelo, já que o senhor conheceu a Operação Lava Jato por dentro e passou por tudo que o senhor passou, tem algum paralelo dos métodos da Lava Jato, como querem dizer os bolsonaristas, e os processos que envolvem os acontecimentos do 8 de janeiro, que eles se queixam de falta de acesso aos autos, de cerceamento do direito de defesa? Tem algum paralelo? Não vejo paralelo. Porque eu acho que o devido processo legal, o direito de defesa, que o ônus da prova cabe à acusação, está sendo respeitado. Ou a pressão pelas prisões temporárias? Mas é porque eles cometeram crime de alta traição. Se nós não considerarmos quem se levanta contra a Constituição crime de alta traição, a pátria, certo? E principalmente se você é militar, se a nação lhe deu armas para você defendê-la, você usar essas armas para atentar contra a Constituição, nós estamos regando uma semente de um novo golpe de Estado. Então, 8 de janeiro, com a destruição dos símbolos nacionais, que é o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, porque eles, inclusive, conspurcaram a bandeira nacional, os símbolos da República, além de destruir os prédios. Se isso não é de uma gravidade que exige, certo, que todos respondam legalmente aos atos que praticaram e a participação que tiveram, fora o risco que houve de um verdadeiro golpe de Estado, de atentados graves. Vamos lembrar que já em dezembro eles puseram fogo no prédio da Polícia Federal, incendiaram carros, ônibus, depois tentaram fazer um atentado ao lado do aeroporto. Se nós acharmos que nada disso... Tratados docilmente, inclusive, né? Se nós acharmos que nada disso, como o próprio Jair Bolsonaro diz, né, que não houve nada, certo? Isso tudo é uma invenção, então... nós temos que... A justiça tem que ser feita nesse caso. Agora, tudo que o senhor passou, que o presidente Lula passou, foi definido ou foi referendado em dado momento pelo Supremo Tribunal Federal. E os ministros que foram indicados exatamente no período petista, eles foram decisivos para que o Lula não fosse candidato, para que os habeas corpus fossem negados, etc, etc. Eis que surge, então, um ministro indicado por Temer, que na indicação foi duramente questionado e combatido pelo PT e demais partidos de esquerda, acusado de ligações com o PCC, etc., o ministro Alexandre de Moraes. Eu não estou entrando no mérito se essa acusação é verdadeira ou não, mas não é verdadeira. O ministro Alexandre de Moraes ganhou uma dimensão e um tamanho pela forma como ele enfrentou essas situações, e há controvérsias, evidente, mas eu queria lhe perguntar se... e há quem questione, e pessoas do meio acadêmico, do meio jurídico também, não exatamente na seara da política, não só bolsonaristas, que questionam os modos do ministro Alexandre de Moraes, com a possibilidade de estar se abrindo precedentes perigosos que podem depois se reverter contra quem hoje, em tese, está se recompondo politicamente, perante a opinião pública, inclusive, a partir desses atos de força de um ministro ou de uma corte. O senhor vê esse risco? As condenações vão acontecer ou não no plenário do Supremo, né? Existe uma discussão se o Supremo pode ter iniciativa
e não o Ministério Público, né, de abertura de um inquérito e depois, né, depois do julgamento, de um processo de julgamento. Na verdade, o regimento interno do Supremo deixa espaço para isso, por isso que foi adotado. Dado a gravidade do que aconteceu, eu não considero que nós devamos fazer uma crítica à atuação do ministro Alexandre de Moraes, porque nós passamos por um golpe de Estado, porque eu não sei como é que no Brasil... Eu vou dar um exemplo da Turquia. Deram um golpe de Estado militar contra o presidente Erdogan. Deram o golpe, puseram as tropas na rua, combate e tudo. Ele venceu. Depois que ele venceu, ele demitiu, por lei, grande parte do Ministério Público, dos juízes, dos professores, dos oficiais militares, certo? Porque tem que ter consequência. Você se levanta em armas contra um governo constitucional e depois você pode dar uma anistia, como o Juscelino deu 2 vezes. O Juscelino deu 2 vezes anistia e depois esses mesmos militares humilharam ele, caçaram ele e ainda quiseram difamar, injuriar a biografia dele, dizendo que ele era corrupto, que não era verdade. Todo o Brasil sabia que o Juscelino morreu pobre. Tem até alguma semelhança, uma história de um apartamento. Todas essas histórias, entendeu? Então, o que eu digo é o seguinte, eles têm que responder legalmente. Se há excessos, o Supremo e os próprios advogados de defesa têm como corrigir. Eu não vejo que não se pode tolerar, aceitar o que aconteceu. Não se pode, porque senão vai acontecer um golpe de Estado. É como a questão das Forças Armadas brasileiras. Elas têm que ser reformadas, têm que discutir com o Brasil, com a população, com a cidadania, o que são as Forças Armadas brasileiras. Porque não pode ser assim. Tem clima para isso? Eu estava vendo recentemente um pronunciamento do comandante da Marinha, do almirante Olsen, sobre a revolta da Chibata. A Marinha pensa do mesmo jeito e a narrativa da Marinha é a mesma de 1910. Eu já falei demais sobre isso. Tem que parar de falar sobre isso, porque eu já disse, as Forças Armadas têm que ser reformadas. 3 questões. Porta de entrada. Só tem uma, agulhas negras. Segundo, o currículo e a concepção pedagógica e do ensino. Terceiro, as promoções. Quarto, o mundo que nós vivemos é outro mundo. As Forças Armadas têm que ser mudadas radicalmente no Brasil. E elas querem. Não tem nada contra as Forças Armadas. Pelo contrário, eu quero Forças Armadas poderosíssima. Porque nós tínhamos um projeto de satélite, tínhamos um projeto de lançamento de foguete, nós temos um projeto de submarino nuclear, temos um projeto de modernização das Forças Armadas, tanto da Marinha como da Aeronáutica. O presidente destinou 52 bilhões para isso. Agora, tem que discutir o papel. E está na Câmara e no Senado o livro branco e a política e a estratégia de defesa nacional para ser revisada, porque tem que revisar, não sei se é a cada 10 anos, né? Então, só que essa discussão tem que ser pública. Porque... O Levi Vasconcelos vai te fazer uma pergunta. Já. Eu queria só, para a gente levantar a bola para Levi, ele com certeza vai falar de política, sobre alianças, Eliseu. Sua mão forte, quando o Vladimir Palmeira tentou ser candidato a prefeito do Rio, meu amigo. Eu sei, seu co-líder da caminhada do Semila para ser meu orientador, até hoje. Em Recife, teve aquele episódio do Maurício Randes, em nome de fazer concessões para fortalecer a aliança. E agora o Zeca Disseu, o seu filho, que pretendia ser candidato a prefeito de Curitiba, está sendo escanteado. A Gleisi disse, olha, isso é política de aliança, tem que fortalecer a aliança e tal. É claro que nessas horas não é o pai que fala, é o ativista, o dirigente político que fala. Vale a mesma regra, o mesmo raciocínio político nesses casos que há também em outras cidades? Eu te pergunto isso porque o PT chegou em 2012 a fazer mais de 600 prefeitos. Em 16, acho que foram menos de 200, né? Agora tem, acho que, um pouco menos. Só aqui na Bahia foram 91 eleitos em 2016, né? Acompanhado. Como é que o partido lida com isso e com quadros como o Zeca Disseu, que é um quadro emergente, faz parte dessa renovação do partido, né? O que você acha e como você avalia essa direção que o partido está dando agora? Não, em primeiro lugar, a presidenta Gleisi, como muitos dizem, é a nossa heroína, porque ela resistiu o golpe contra Dilma, jurídico parlamentar, mas golpe.
o presidente Temer fica indignado comigo porque eu falei que ele era golpista, o que não desmerece a história dele como parlamentar, como advogado, como secretário de segurança, como presidente da Câmara, mas a verdade é que foi um golpe. E também resistiu à Lava Jato, à prisão do Lula, certo? E nos conduziu na vitória do Lula em 22. Certo? Então ela tem legitimidade para tomar. A executiva tomou decisão. Se você olhar já saiu publicado nos jornais, todas as cidades que têm segundo turno, a única que houve uma decisão foi Curitiba. Qual é a divergência em Curitiba? Não é nem se vai apoiar o Dutti ou não. É que o PT devia apresentar um candidato na frente, certo? E discutir na frente quem era o melhor. Se era a Carla, a deputada federal que foi vereadora, ou o Zeca Dirceu, ou outro que aparecesse. A presidente entendeu que para a política de aliança no Paraná e no Brasil, certo? Com o PSB, e para a situação eleitoral, e a Executiva Nacional por maioria decidiu também, era melhor apoiar o Dutti. Essa é uma decisão legítima. O Zeca Dirceu não concorda, certo? E passou. Certo? O PT foi reprimido de 2013 a 2019. Não é que o PT teve uma guerra jurídica contra o PT, não. Nós não podíamos sair com as camisetas do PT, com o boné da CUT, da FUP, do MST. Vestir vermelho ficou perigoso. Então houve um processo, quer dizer, o PT veio de 2012 até 2020 perdendo força. Agora é um processo de reconstruir isso. Vai ser 24, 28, 32, certo? Porque eu sempre penso em 12 anos para governar o Brasil nesse momento histórico, para fazer as mudanças que nós precisamos fazer. Mas para isso nós precisamos mudar a correlação de força no Congresso Nacional. Nós precisamos convencer a sociedade, dar um mandato para um novo presidente em 26, em 30, e dar uma maioria no parlamento para nós, porque nós temos um problema no Brasil. Houve uma aliança política entre liberais, democratas e as esquerdas para derrotar o bolsonarismo e eleger o Lula. Mas nós não temos um acordo sobre política econômica com a direita. Mas nessa frente que elegeu Lula, nós podemos ter acordo com a Nova Indústria Brasil, com o PAC e com o projeto que o Haddad apresentou agora na sessão da COP, de transição energética e ambiental, que é um projeto que são... O foco do governo tem que ser esse. O governo não pode perder o foco porque perdeu 2 votações na Câmara e no Senado. Tem problemas, precisa resolvê-los, se é de... Aí o presidente é senhor disso, se é reforma ministerial, se é reforma... Certo? A pauta econômica anda, mas a pauta de costume não vai, né? A gente está conversando aqui com o ex-ministro José Dirceu e Levi Vasconcelos, que está acompanhando nossa conversa, ele que é nosso comentarista, articulista político, colunista aqui também do Issa Bahia, quer fazer uma pergunta para o senhor. Vamos lá. Levi. Dirceu é uma figura que, quando ele estava no auge, era ministro, a gente eu ligava aqui de Salvador, ele sempre atendia todas as ligações. Sempre foi uma figura franca e aberta para o diálogo com a imprensa. Então eu tenho muita satisfação de estar fazendo essa pergunta a ele, também por isso. Me diga uma coisa, Dirceu, você que passou por tudo isso, por esse perrengue todo, isso sendo verdadeiro ou não, criou uma série de constrangimentos e também para o presidente Lula. O que é que você avalia que disso tudo ficou de positivo? O que é que ficou de bom dessa história, já que, do ponto de vista do PT, só tem desgraça para se vislumbrar? O Levi está muito pessimista. Veja bem, Levi, a prisão é algo que se você não aceita, você se autodestrói. Depois que eu me convenci que eu ia passar muito tempo na prisão, eu passei a estudar, trabalhar, organizei uma biblioteca, escrever, e cuidar da família, porque o objetivo deles houve uma tortura psicológica. Aliás, os ministros do Supremo, vários deles já falaram sobre isso. Né? Houve todo um sistema de tortura psicológica que leva as pessoas à delação. O que eles queriam é que eu delatasse o presidente Lula. Tá? Isso está claro hoje. Por isso que eu estou pedindo anulação, inclusive, de todos os meus processos. O que ficou é a experiência
que você tem que ter humildade na vida. Certo? E eu, apesar que muitos diziam que eu era muito arrogante, inclusive até a minha amiga Zulaeda Cobra, quando eu fui depor na Comissão de Ética da Ação Penal 470, que puseram o nome de mensalão, né? Ela disse que eu era muito arrogante. Entendeu? A lição que eu tiro de tudo isso é que um país como o Brasil, né, precisa valorar a democracia, precisa valorar a convivência política. Né? Por quê? Nós estamos vivendo um momento que o mundo está mudando. O Brasil tem 10 anos. Se o Brasil não mudar nesses 10 anos, não resolver seus problemas graves que tem, certo? O Brasil vai ficar para trás. Por mais rico que ele seja, porque ele é muito cobiçado também. O Brasil precisa de defesa. Por isso que eu falei das Forças Armadas. O Brasil precisa de defesa. E o Brasil precisa mudar. Para mudar, precisa ter um pacto. A esquerda sozinha não muda o Brasil. A extrema-direita, certo? Nós já vimos o que é o governo do Jair Bolsonaro, em matéria, inclusive, de desconstrução do país. Entendeu? Porque tem uma visão de submissão ao país aos Estados Unidos. Não é que nós tenhamos que ter uma política anti-norte-americana, mas cada país hoje está cuidando de si. A Grã-Bretanha, a França, a Holanda, os Estados Unidos, cada um está cuidando de si. O presidente Biden fez um programa que ele merecia 70% de votos, de reconstrução do país, com quase 5 trilhões de dólares para a inovação, para a reindustrialização, para atender as mulheres, para atender a educação dos estudantes, principalmente para a transição ambiental e para dar garantias de energia e dar garantias dos Estados Unidos conseguir disputar o mercado internacional com a China e com a Índia que vem aí, e com a Rússia. Eu estive na Rússia agora. A Rússia deu a volta por cima, apesar da guerra, e apesar das sanções, do embargo, certo? E de ter tirado a Rússia do mercado financeiro internacional, ter roubado as suas reservas, isolado o país se resolveu, porque essa é a regra. O Brasil é um dos únicos países do mundo, certo, que tem soberania alimentar, soberania energética e limpa, e precisa ter econômica e tecnológica. Esse é o nosso dilema. Porque como a estrutura do capital financeiro é mundial, o Brasil está muito dependente disso, porque nós temos uma dívida pública altíssima. E pagamos, não tão alta, porque a Europa tem 150, o Japão, a Itália 200 e tanto, os Estados Unidos tem mais de 100, mas nós pagamos, nenhum deles paga juro. Paga juro de 0,5%, nós pagamos 7, 8% de juro. E temos uma estrutura tributária que expropria a renda da classe trabalhadora mais o juro e não cobra imposto da riqueza, da propriedade e da renda. Quando falam, vamos entrar para o CDE, eu falo, vamos, mas traz a estrutura tributária da Europa para o Brasil. Então, o Brasil tem um tempo curto para a revolução tecnológica, educacional e para voltar a crescer. Para isso precisa ter um acordo. Eu dou exemplo. A indústria brasileira vai desaparecer, porque toda a indústria de ferramenteria, por exemplo, da China, é robótica pura. E nós não. O Brasil depende, o agronegócio, todos os insumos são importados. O fertilizante, o agrotóxico tende a desaparecer, os produtos farmacêuticos, os produtos químicos e a tecnologia. E são dominados por 4 trades. Tem a chinesa agora, uma quinta. E depende do crédito público, em grande parte, do Plano Safra. Alguns dizem que não, mas não é verdade, depende sim. E depende de políticas governamentais, depende da Embrapa, depende de políticas governamentais, das relações exteriores, comerciais, depende do Estado. Todos os países do mundo estão fortalecendo o Estado, fortalecendo as Forças Armadas e fortalecendo a sua economia. Infelizmente, é um mundo protecionista e um mundo de guerra. Nós só tivemos guerra nos últimos 20 anos, são 130 e tantos conflitos. Então o Brasil tem que se cuidar. A experiência que me deu a vida é que agora é hora de cuidar do Brasil. E nós temos que unir o maior número possível de brasileiros e brasileiros em torno disso. Fazer um acordo com o empresariado, fazer um acordo das esquerdas e pensar no país, porque nós temos milhões de brasileiros passando fome, o desemprego, a violência, o crime organizado. Nós temos que pensar no país, no nosso país, a proteção da nossa Amazônia, do nosso meio ambiente. Esse problema que aconteceu no Rio Grande do Sul mostra a urgência de mudar completamente. Agora, o Brasil está no caminho certo? Tá.
O Brasil tem a transição energética solar e o Nordeste. O Nordeste está mudando completamente. Nós temos Minha Casa Minha Vida, nós temos essa nova política, nova indústria Brasil, temos essa política de transição que a Haddad apresentou. Nós temos que unir o país em torno disso, não perder o foco. Essa coisa de saidinha é grave, é um erro, mas não podemos... O governo perdeu, então tem que repactuar para nós chegarmos em 26 e o país decidir o que quer. Agora tem que convencer o país de um certo rumo, de um projeto. Nós não podemos ficar no varejo. Nós temos que... As grandes causas do Brasil. O que aconteceu no Brasil nos últimos 6 anos? O Brasil, essa herança que nós recebemos dos nossos pais, nossos avós, que custou muito, e o povo nordestino sabe que custou para ele chegar até aqui agora, nós temos uma responsabilidade. E o mundo está nos avisando. Quem não entender o que está acontecendo no mundo e não pensar no Brasil, está errado. José Dirceu, ex-ministro petista da Casa Civil, concedendo essa entrevista conosco aqui. E olhe, é um intervalo, não é isso? Intervalo. A gente tem mais um intervalo e volta já com essa conversa, agora 8h36. Estamos de volta e com nossa conversa com o ex-ministro José Dirceu. Hoje o programa praticamente quase todo dedicado a essa conversa, afinal uma figura controversa para grande parte da população brasileira, tem muito o que falar, já nos falou muito. E o Ernesto quer fazer mais uma pergunta, a gente já está quase caminhando aí para os nossos finalmente. Eu queria voltar para a economia, a grande polêmica da economia, tal da taxa de juros. O Banco Central já botou o pé no freio, a última reunião do Copom diminuiu só 0,25% em vez de 0,5%, como estava vindo. E agora, no fim de semana, o Armínio Fraga, né, voltou a falar. Como é que a gente lê essas declarações do Armínio Fraga, já querendo botar um freio no próximo presidente do Banco Central? E qual é o impacto disso? Você estava falando das economias europeias. Na Alemanha é juro negativo, a Itália não paga serviço da dívida, e aqui parece que se falar alguma coisa parecida, vira uma heresia. Eu estou te perguntando isso porque, assim, 3 segmentos importantes na vida brasileira que tiveram um tratamento muito especial da parte dos governos petistas, mas tem um problema aí, tem um boi na linha. Os militares, as Forças Armadas, nos governos petistas, tiveram um investimento. Eu lembro que na época do Fernando Henrique estava faltando rancho para os recrutas. Depois teve o programa de reinvestimentos nas Forças Armadas. O agro também recebeu o Plano Safra, não teria a potência que tem, talvez, se não tivesse o Plano Safra. E o sistema financeiro, Faria Lima, né, de onde vem o Armínio Fraga, né? Como é que a gente consegue, que leitura você faz dessas declarações do Armínio Fraga? Ele certamente está falando não somente por ele mesmo. Literalmente ele botou terror. Botou terror. E hoje os jornais vêm com terrorismo, que a dívida pública vai explodir, que a inflação, que o estatismo, que o intervencionismo. A Folha tem editorial e tem uma coluna sobre isso. É uma disputa política. Que Brasil nós queremos? Porque eu não sei que Brasil eles querem. O Brasil vai pagar, aí eles culpam nós pelos juros e pelo custo da dívida pública, que dá quase 900, 800 bilhões de reais no ano passado. Entendeu? Nós somos culpados. Como é que o Armínio entregou o Brasil para nós? Qual era a inflação? 12,5%. Qual era o desemprego? Qual era o crescimento? O Brasil te quebrou 2 vezes no governo Fernando Henrique Cardoso. Aumentou 7% a carga tributária, dobrou o valor da dívida pública, valor real, porque pagou 3 anos 27,5% de juro real da dívida pública. Gustavo Franco. Entregou com desemprego alto, com inflação alta, e o Brasil quebrado. Foi o FMI pedir 40 bilhões. Então ele esquece disso. Nós temos dificuldades com a dívida pública? Temos. Temos dificuldade com a inflação? Não. A inflação está sob controle. O governo tem o governo da gastança, mas o governo fez um arcabouço fiscal de restrição que colocou que 70% só do crescimento da receita pode ser utilizado, colocou um objetivo de déficit zero. Não dá para fazer superávit. Tem que reduzir o juro. Não há explicação para esse juro brasileiro. Só o rentismo. O poder do mercado financeiro do rentismo. Não há explicação. Porque o mundo hoje, você mesmo disse, certo? O Fed aumentou a taxa de juros. Uma das razões por que ele parou de aumentar é a dívida pública americana, que são 33 trilhões de dólares. Os Estados Unidos está fazendo esse crescimento, o FMI disse, não sou eu,
emissão, imigração, indústria militar e inovação, que vem da emissão e inovação. Então, o Brasil o país tem que saber que destino quer. Quer transformar a Petrobras numa empresa privada? Quer acabar com os bancos públicos? Ou quer, como todos os países do mundo estão fazendo, fortalecer seus bancos e o investimento, porque o investimento é que cria emprego, poupança, então não é a poupança que cria investimento. Investimento é crédito. O Brasil, o crédito é caríssimo. Quanto é que o trabalhador paga de juro para comprar um relógio, um móvel, uma geladeira, uma televisão? 30%, 40%. Um automóvel é 20%, mas a inflação é 3,5%, 4%. Por que nós temos esse juro? Aí você expropria a renda da massa salarial, expropria com imposto também, e ela não consome, e o Brasil fica dando pulinho caindo. Se o país quer crescer, precisa ter uma estratégia de crescimento. Os bancos públicos, a Petrobras, são instrumentos fundamentais. Aliás, a agricultura é a prova disso, não tem plano. Sabe por que não tem um plano indústria? Por que não pode ter um plano infraestrutura? Vai levar o país à inflação? Porque eles misturam a crise econômica mundial, as consequências no governo da Dilma, os erros e os acertos da política econômica, com qualquer tipo. Todo mundo hoje está fortalecendo o Estado, todo mundo hoje está fortalecendo a política de crédito, de investimento, todo mundo está fortalecendo a inovação, todo mundo está fortalecendo a defesa da sua economia. Nós estamos no caminho, velho, estamos acreditando em que mundo? Porque quando o Armínio fala e quando os editorialistas falam, eles querem que o Brasil seja um país baseado na mineração, em commodities agrícolas, é isso? Se nem o turismo nós conseguimos desenvolver, é isso? Porque os países que são apoiados nisso têm 20 milhões de habitantes, 30 milhões de habitantes, e não tem o território e a riqueza do Brasil. Não há nenhuma explicação para essa histeria da dívida pública. Só terrorismo. Mas ele botou. Mas depois se apresentou como candidato. Não sei se você viu o final do artigo dele. Candidato a presidente do BC. Ele diz claramente, nas entrelinhas, que votaria, né, por uma missão. Zé Dirceu, o tempo voa. Na verdade, é chamada vacina, né? Ele está dando uma vacina na próxima. Porque hoje se ganha no mercado financeiro. Se vocês olharem o balanço dos planos de saúde, é déficit operacional de 300, 400, 600 milhões. Aí você olha a operação financeira, 1 bilhão. Aliás, até a Rede Globo. É 1 bilhão. Então nós estamos... um país... Aí diz que a culpa disso é do governo do Lula, do PT, a culpa disso. Pelo amor de Deus. Zé Dirceu já está no segundo copo d'água aqui, gastou muita saliva com a gente. Olha, muito obrigado pela sua disponibilidade. Ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, falou bastante. Muito obrigado, seja bem-vindo e até uma próxima. Muito obrigado. Na próxima vinda à Bahia, já agenda aqui. Esse é um dos defeitos meus, falar demais. Como disse minha filha quando era criança. Ô pai, o que você faz além de falar? Habla de seu. Muito obrigado mesmo, tá? Obrigado. Bom dia e até uma próxima. Agora, 8h50 na Tarde FM. Você está ouvindo